Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos abordar um assunto muito interessante e significativo, que é a questão dos 7 selos. No Apocalipse existem basicamente 4 grandes ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Hoje vamos abordar, vamos analisar um pouco essa questão dos 7 selos. Existe muita informação relativa a este assunto e existe também muita controvérsia. Vamos ver que os textos bem analisados, comparados, relativo ao contexto específico do assunto, vai nos trazer clareza sobre este assunto, não vai ficar dúvida. Ok, amigo? Muito bem, dito isso, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos aqui com o desejo no coração em compartilhar a tua palavra com todas as pessoas, todos os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas, Senhor, que porventura acessarem este canal e tiverem o desejo no coração de compreender este assunto e tantos outros que nós já postamos neste canal. Oramos agradecidos, tenho a certeza plena que o Senhor irá nos capacitar a falar em teu nome, expor a tua palavra. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Vamos começar o primeiro texto a partir de Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e o verso 8, que vai falar da igreja de Filadélfia. Sabemos que no Apocalipse existem 7 igrejas, que são 7 períodos da história da igreja cristã. Nós sabemos que a primeira igreja cristã foi a igreja de Éfeso e compreende o período do ano 31 até o ano 100. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, né? Éfeso, Esmirna, ok? Muito bem. Compreende o período do ano 100 até o ano 313. O terceiro período, que é a igreja de Pérgamo, compreende o período de 313 até 538. E a quarta igreja, a igreja de Tiatira, compreende o período do ano 538 até 1517. E a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, compreende o período de 1517 até 1798. Aí chegamos ao período da igreja de Filadélfia, que começa a partir de 1798 e vai até 1844, e a última igreja começa no período de 1844 para frente, até o fechamento da Porta da Graça, até o encerramento da obra da salvação, com o fechamento da Porta da Graça, essa é a última igreja. Vamos utilizar aqui 2 versos muito importantes, que tem muita informação nesses 2 versos, que são os primeiros versos do capítulo 3, verso 7 e verso 8 do livro do Apocalipse, que nos diz assim, Apocalipse 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Verso 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aqui existe uma questão muito interessante de alguém que somente ele, no caso Jesus Cristo, pode fechar esta porta, ok? E pode abrir uma outra porta. Então nós vimos uma porta que é fechada e uma porta que é aberta. E nós vamos analisar um pouco os textos dos testemunhos. Vamos perceber o que realmente está falando. Que porta é esta? Muitos usam essa porta
para muitos outros contextos bíblicos. Mas vamos ver que esta porta que é aberta, que é fechada e a que é aberta, está tratando de um tema específico. E nós vamos ver isso lá no livro dos Testemunhos. Vejamos o que diz lá no livro Primeiros Escritos, na página 42. Diz assim: esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus, do lugar santo, do santuário celestial, terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto à arca, onde agora chega a fé de Israel. Portanto, estes dois versos estão nos dizendo que em 1844, com o fechamento, ou melhor dizendo, com o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, Jesus fechou a porta do lugar santo do santuário celestial e abriu a porta do lugar santíssimo deste mesmo santuário. Portanto, Apocalipse 3, verso 7 e verso 8, está tratando especificamente do lugar santo do santuário celestial e do lugar santíssimo deste mesmo santuário celestial. Veja agora, na sequência, o que está neste mesmo livro, lá na página 54, diz assim: vi um trono e assentados nele estava o Pai e o Filho. Então existe um trono lá no céu e foi visto em visão o Pai assentado e também o Filho junto com o Pai, ok? Um trono, dois seres sentados, o Pai e o Filho. Veja agora o que diz nesse mesmo livro, na página 55. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu e assentar-se. Então o Pai levantou-se daquele trono que ele estava sentado com o Filho e foi para o lugar santíssimo do santuário, lá do céu. Veja como os textos sozinhos nos esclarece. Veja agora na mesma página deste mesmo livro, página 55. Então o carro de nuvens com rodas, como flama de fogo circundado por anjos, veio para onde estava Jesus, ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, em pé perante o Pai. Olha que interessante, amigo, o que esses textos estão nos esclarecendo relativo a esta porta de Apocalipse 3, 7, 8, da igreja de Filadélfia, nas quais existe uma transição. Isso mesmo, existe uma transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia em 1844. Quando termina o período da igreja de Filadélfia, começa o último período da igreja de Laodiceia, e nos textos está nos dizendo que existe uma mudança de sacerdócio de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Os textos são bastante claros e evidentes. Continuando a leitura desse livro, Primeiros Escritos, vejamos o que diz agora, lá na página 251. Olha que interessante esse conteúdo. Foi-me mostrado que teve lugar no céu, no fim do período profético em 1844, terminando Jesus seu ministério no lugar santo, fechando a porta daquele compartimento. Portanto, mais um texto que adiciona informação
e esclarecimento relativo a esta porta, a este período profético de 1844. Olha o texto a seguir, neste mesmo livro, agora na página 253. Veja que interessante. Assim como o sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para purificar o santuário terrestre, entrou Jesus no lugar santíssimo do celestial no fim dos 2.300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação e assim purificar o santuário. Portanto, nós vimos aqui que através desses textos podemos ficar bem esclarecidos relativo a este período de Apocalipse 3, verso 7 e verso 8, desta porta que é fechada e da outra porta que é aberta, tratando-se realmente de um assunto relativo ao santuário celestial, ok? Muito bem, continuando agora, nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, lá no capítulo de Apocalipse, capítulo 14, e o verso 7, que nos diz o seguinte, Apocalipse 14, que fala da primeira mensagem angélica, nos diz o seguinte, 14, 7. Dizendo, o primeiro anjo, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, na primeira mensagem angélica está mencionando que chegou um momento, chegou a hora do julgamento, chegou a hora do juízo. Então a primeira mensagem do primeiro anjo tem a ver com o juízo, tem a ver com o julgamento. E menciona também essa questão de adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, no contexto do quarto mandamento. Isto mesmo, porque lá no quarto mandamento, a ênfase no quarto mandamento é nesta questão. Lá no verso 11 diz, porque fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui em Apocalipse 14, 7 está falando de um juízo, está mencionando, relacionando com o quarto mandamento, ok? Muito bem, então vamos agora ler um texto que está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 17. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, Apocalipse 14, 7 menciona a questão do quarto mandamento. Agora, em 1 Pedro 4, 17, menciona que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, ou pelo povo de Deus que guarda todos os mandamentos da lei de Deus, incluindo o quarto mandamento, ok? Muito bem, amigo. Seguindo essa sequência, agora vamos para Apocalipse, no capítulo 4, e vamos associar com um pequeno texto, um pequeno trecho de Apocalipse 3, verso 8. Vejamos o que diz Apocalipse 3, verso 8. Diz assim, ó, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Portanto, aqui nesse verso está nos dizendo sobre uma porta que já está aberta. Agora vamos ler alguns textos do capítulo 4. Apocalipse 4 diz assim no verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e é a primeira voz que, como de trombeta, ouvira. Lá em Apocalipse 1, verso 10 e 11,
falar comigo. Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Veja o conteúdo deste verso, capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, ou seja, de cada uma das igrejas, estas coisas, primeira igreja, segunda igreja, sétima igreja, quando chegamos na sexta igreja, depois da sexta igreja, depois destas coisas, aqui o texto está nos dizendo que agora é uma porta aberta no céu. E combinando com o capítulo 3, verso 8, que diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Portanto, os textos estão nos dando evidência suficiente para crermos que o capítulo 4, verso 1, essa porta aberta, está falando do santuário celestial, do lugar santíssimo. Isto mesmo. Vejamos agora a sequência, verso 2. E logo fui arrebatado no espírito, e eis um trono que estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja agora no verso 2 que aparece um trono e aparece alguém sentado neste trono, e não diz quem é, nós vamos ver realmente de quem está falando, ok? Uma porta aberta para o lugar santíssimo, no capítulo 4, verso 1, no capítulo 4, verso 2, aparece um trono e alguém assentado nesse trono. Vejamos agora o verso 4, que diz assim: ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, que tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Ok, amigo, muito bem. Então, olha as evidências aqui, o que o texto indica. Quais as evidências que o texto está nos dando? No verso 1 está nos dizendo uma porta aberta no céu. No verso 2 está nos dizendo que existe alguém assentado em um trono lá no céu. No verso 4 está nos dizendo que ao redor do trono existem 24 tronos, e neles estão assentados 24 anciãos. Veja que interessante analisarmos desta forma, verso a verso. Agora vejamos o que diz lá no verso 6 deste mesmo capítulo. E havia um trono, diante do trono, um mar de vidro semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro seres viventes ao redor do trono, onde havia alguém sentado. Veja ainda no verso 8 deste mesmo capítulo. E os quatro seres viventes tinham cada um 6 asas. Isto nos lembra alguma coisa, um outro texto. Exemplo, Isaías 6, versos 2 e 3, menciona que são serafins. Então vimos aqui no capítulo 4, verso 1, uma porta aberta no céu, uma porta para o Santíssimo aberta no céu, conforme 3, verso 8, eis que pus diante de ti uma porta aberta. No verso 7, é uma porta que é fechada, uma porta que é aberta. Nós vimos os textos do primeiros escritos que Jesus fechou uma porta e abriu outra porta. Agora nós vimos aqui no capítulo 4, uma porta aberta no céu. No verso 1, verso 2, um trono e alguém assentado. Nós vimos no verso 4, ao redor do trono, 24 tronos, e nele assentados 24 anciãos. Agora nós vimos 4 seres viventes, ou 4 serafins ao redor do trono, onde tem alguém assentado. Agora vejamos o capítulo 5, que basicamente, amigo, o capítulo 4, do verso 1 em diante, ele é uma continuação da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia. Isto mesmo, é uma continuação. Agora o capítulo 5, verso 1, começa dizendo assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Portanto, agora no capítulo 5, verso 1, aparece que aquele ser, lá do capítulo 4, verso 2, que estava sentado num trono, agora aparece no capítulo 5, verso 1,
que ele tinha um livro na mão direita, selado com 7 selos. Portanto, todos esses textos, eles são contínuos, eles são uma sequência. Eu não posso interpretá-los separadamente, sem seguir essa sequência. Veja agora que diz no verso 2 do capítulo 5. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Surge uma pergunta, surge uma interrogação. Quem é digno de abrir o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono, lá do capítulo 4, verso 2, e no verso 1 do capítulo 5? Quem é digno de abrir este livro? Portanto, dá para percebermos com clareza que este ser que está sentado no trono trata-se Deus, o Pai. Se compararmos com os textos dos testemunhos dos primeiros escritos que nós lemos inicialmente, não fica dúvida. Então estamos vendo aqui todas as evidências possíveis para realmente de qual assunto está tratando, amigo e irmão. Veja o que diz agora no capítulo 5, o verso 5 diz assim: e me disse um dos anciãos: não chore. João estava chorando em desespero. Um dos anciãos disse para João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Agora aparece uma questão muito interessante aqui nesta análise bíblica, que é que Deus o Pai está sentado no trono, tem um livro selado com 7 selos, e ele próprio não abre o livro. E agora aparece alguém aqui, e entendemos, de acordo com o texto, tratar-se, sem uma sombra de dúvida, que trata da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o texto disse: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Portanto, ficou bastante esclarecido pelos textos. Agora vejamos o que diz o verso 6. Diz assim: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Agora aparece no verso seguinte ao verso 5, reforçando a ideia de tratar-se de Jesus, que venceu, ou seja, por sua morte na cruz, como vitorioso na cruz, ele tem o direito de abrir o livro dos 7 selos que abriu, conforme o texto disse, venceu para abrir o livro. Portanto, é Jesus que vai abrir este livro selado com 7 selos, que está na mão de Deus, o Pai, do capítulo 5, verso 1, do capítulo 4, verso 2. Vejamos aqui que existe uma continuidade, existe uma sequência de textos que eu não tenho que entender que os 7 selos está falando. Eu não posso tratar de qualquer um dos 7 selos separadamente, sem levar em consideração a leitura, a sequência da compreensão desses capítulo 4, começando pelo capítulo 3, verso 7 e verso 8, capítulo 4, esses versos a seguir, capítulo 5, com os versos também a seguir. Do contrário, eu vou dar um contexto, dar um significado para este assunto de forma diferente do que a Bíblia, a palavra de Deus está nos dizendo, adicionando a informação e esclarecimento dos textos dos testemunhos. Isto mesmo. Por isso que existe muita controvérsia sobre este assunto. Muita gente abordando este assunto, mas de forma aleatória. Isso mesmo. Só fazermos uma comparação, só lermos essa sequência de textos que estou lendo, vamos perceber que realmente isto está ocorrendo. Agora veja o capítulo 5, agora o verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem veio? Aqui, Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
aqui diz também o cordeiro que como havia sido morto. Agora ele vem para pegar o livro que está na mão do Pai, que está sentado no trono, que tem um livro aberto com 7 selos. Agora aparece que Jesus vai pegar o livro que está na mão do Pai, ok? Então vimos aqui, amigos e irmãos, como os textos são muito claros relativo a este assunto, meus amigos. Veja que interessante. Agora veja o que diz o verso 9, desse mesmo capítulo 5. E cantavam um cântico dizendo, ou no caso, os anciãos e os 4 serafins. E cantavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, e povo e nação. Então, Jesus é considerado aqui como digno de abrir o livro, selado com 7 selos, que está na mão de Deus o Pai. Isso mesmo, Jesus, ele nos comprou através da sua morte na cruz. Ele tem o direito agora de abrir esse livro. Ok, amigos e irmãos? Então, muito bem. Então, vimos aqui que ficou assim bastante evidente através dos textos, não através de comentários particular minha, mas através dos textos que realmente está falando. Podemos ler, combinando com esses textos, podemos ler no livro do profeta Daniel, veja só como vai combinar, e realmente vai dizer assim, vai concretizar esses esclarecimentos, essas explicações dos textos, dadas pelos textos. Daniel capítulo 7, verso 9, diz assim: continuei olhando, eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, ok? Então foram postos aqui no livro de Daniel uns tronos. Lá no livro de Apocalipse, disse um trono e mais 24 tronos, ou seja, o total do Apocalipse, 25 tronos. Aqui Daniel menciona uns tronos, está falando da mesma coisa, isso mesmo, está falando do mesmo assunto. E o texto ainda disse, e o ancião de dias assentou-se. Lá no livro de Apocalipse 4, verso 2, disse que alguém estava sentado no trono. E no capítulo 5 do Apocalipse aparece que ele tem um livro selado com 7 selos. Isto mesmo. Ainda agora em Daniel, capítulo 7, veja o que diz o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e a fizeram chegar até ele. Então, Jesus, aqui está sendo mencionado que Jesus vai até o ancião de dias, que é Deus o Pai, de acordo, combinando aqui Daniel 7 com Apocalipse, capítulo 5, diz que lá no capítulo 5, verso 1, diz que Deus o Pai tem um livro selado com 7 selos. E nós vimos no verso 7 do Apocalipse 5, que ele vai até o Pai e pega o livro selado para abrir os 7 selos. E é feito uma grande adoração, um grande louvor pelos anciãos e pelos 4 seres viventes, os 4 serafins. E ok, então nós vimos aqui todo um apanhado de textos combinados que nos dá bastante esclarecimento relativo a este assunto. Portanto, eu não posso de hipótese nenhuma, de forma nenhuma, revelar qualquer um dos 7 selos sem levar em consideração o contexto do capítulo 5 e o contexto do capítulo 4. Isso mesmo. Do contrário, eu vou dar evidência, não vou ter evidências para dizer realmente com verdade, com base nesses textos, que realmente vou dar um contexto errado dos 7 selos. Isso mesmo, vou dar um contexto errado dos 7 selos. E é o que muita gente tem feito e em grande escala nos canais do YouTube. Existem muitas pessoas postando vídeo desta natureza, mas dizendo lá, abriu
o primeiro selo, isso, um cavalo branco, e significa isso, significa aquilo. Eu não posso fazer isso sem levar em conta essa análise que estou fazendo, ok, amigos? Muito bem, então vamos continuar agora, na verdade, para concluirmos este assunto, lendo alguns textos que vai concluir de forma bastante clara isso. Veja só o que diz aqui. Ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deste modo, os guias fizeram sua escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia agir. Esse texto que está em Parábola de Jesus, página 294, está nos dizendo que quando os líderes sacerdotais, quando julgaram a Jesus, e neste momento que eles disseram que o seu sangue caia sobre nós, o texto está nos dizendo que a sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão direita daquele que estava sentado no trono. Capítulo 5, verso 1. Então está falando de um julgamento. Isso mesmo, está falando de um julgamento celestial, combinado com os textos que nós lemos anteriormente. Não fica margem para dúvida. Convém a você, amigo e irmão, fazer sua análise e tirar sua própria conclusão. Porque nosso propósito não é estabelecer um dogma, mas é expor o texto para que você possa analisar e individualmente tirar sua conclusão do que realmente está falando este assunto. Vejamos agora ainda na sequência do texto que diz assim: os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados, suas transgressões serão reveladas. Mas o homem que considera que, confessando os seus pecados, demonstra fraqueza, não achará